Fala pessoal, vamos de vídeo nessa terça-feira. Vamos lá, atualizando então, começando pelo clássico, né, o Bitcoin. Olhando aqui, dando zoom out, estamos nessa fase de consolidação, tá? Teve aqui esse movimento corretivo, né, marcando esse fundo aqui, e depois esse fundo foi perdido com esse fundo. A partir do momento que aconteceu isso, esse aqui passa a ser o fundo da nossa estrutura. E qual foi o topo que originou esse fundo? O topo mais alto, esse. Então nós tivemos aqui essa outra estrutura, tá? Do topo dessa estrutura vem a resistência mais importante que eu tracei aqui. No momento acho que o penúltimo vídeo que eu fiz, não tinha tocado aqui ainda, né? Eu falei que poderia tocar e cair, né? Sentir. E o preço foi subindo, tocou nessa resistência aqui, né? E devolveu. Nesse momento agora, o Bitcoin está numa briga muito forte entre touros e ursos, né? Porque os ursos estão querendo shortar e os touros estão defendendo, né, essa continuidade de alta. A cada suporte ele vai subindo, né? Então, nesse momento aqui, ó, aonde o preço veio, tocou nessa resistência que eu marquei, bem aqui nós tivemos então uma inversão no micro, no tempo gráfico de 1 hora. Olha só, fez um topo, fundo, topo mais alto, fundo, topo mais baixo, quebrou. Então, bem aqui, né, aconteceu o que a gente chama de quebra de estrutura para baixo, tá? E foi essa quebra de estrutura que deu fundamento para os ursos shortarem. A partir do momento que teve essa quebra de estrutura, a gente tem que pensar qual foi o topo que originou essa quebra. Esse. Então, isso passa a ser resistência. O preço veio, né, praticamente aqui, ó, mal tocou nessa resistência e desceu, tá? No momento, o Bitcoin está em suporte, né? Então, aqui seria um suportezinho que ele está defendendo, né? Que o Bitcoin está defendendo, e o próximo seria aqui, tá bom? Bom, então, estamos aqui apertado nessa amplitude entre esse suporte e essa resistência para definir a continuidade do movimento, né? Eu acredito, tá, que Bitcoin precisa coletar um pouco de liquidez dos longados para continuar a ter tendência de alta. Então, se Bitcoin às vezes perdesse esse suporte aqui, né, e parasse em algum outro suporte aqui, né, seria bom às vezes para armar a posição long pensando na continuidade de alta, tá bom? Agora nós temos aqui vários suportes, né, marcados, ó, tem esse daqui, né, tem um aqui no meio e tem, aí deixa eu refinar, esse daí seria aqui, ó, seria nessa região aqui, tá? Nós temos aqui 3 suportes em Bitcoin para vocês ficarem de olho. Então vou marcar aqui, ó, 105.550, 103.900 e 101.101, tá bom? São esses 3 níveis de suporte. Se coletar para baixo, né, qual suporte desse você vai entrar? Tem que fazer um padrão de reversão no micro. Estamos olhando aqui numa hora, tem que ter pelo menos nos 5 minutos ombro, cabeça e ombro inverso aqui para poder ter um stop, né? Ombro, cabeça e ombro inverso aqui ou aqui, tá bom? Pensando na continuidade de alta. Pode subir direto daqui? Claro que pode, né? Mas o risco-retorno não está favorável, né? Tá mais favorável praticamente para os ursos shortarem quando chegar próximo dessa resistência aqui em cima, né? Tá mais favorável para os ursos agirem se o preço romper esse topo e voltar, tá bom? Tá mais próximo para eles do que para nós, né? Para os touros. Então, tem essas possibilidades de trade no Bitcoin aí. Apesar de estar dando gatilho em short, está com risco favorável para short, eu não vou shortar, porque é por causa da análise de total e da dominância do dólar que eu vou fazer na sequência, tá bom? Então prefiro aguardar posições long, né, e esperar melhorar o risco-retorno. Se por acaso o Bitcoin romper esse topo aqui, né, e não der chance de entrada, aí seria no próximo pullback a entrada. Aí tem que fazer uma reanálise do ativo, tá bom? Então, olha só, Bitcoin, então, já estamos aqui na resistência top fishing dessa estrutura aqui, certo? Em total, ó, se a gente for seguir essa análise, ó, deixa eu apagar essa grande resistência aqui, só para limpar um pouco o gráfico, ó, teve essa estrutura que fez no Bitcoin que eu desenhei, essa estrutura aqui e ó, a resistência top fishing. Total não chegou nessa resistência top fishing ainda. Então tem um espacinho para total chegar até lá, ó, para continuar subindo, né? Talvez esse espacinho aqui para continuar subindo
Pode ser que seja as altcoins, né, que estão atrasadas no movimento, elas podem apresentar padrões de alta aí nas altcoins, tem um pouquinho aqui para continuar subindo. E se Bitcoin for junto, né, possivelmente o Bitcoin vai tocar de novo naquela resistência top fishing ou até romper. Então tem um pouco de espaço em total, né, apesar de estar aqui nessa LTB, tá? Continuando aqui, o USDT.D, vamos ver, ó. Né? Estamos subindo aqui em forma de canal ascendente, né? Ó, subindo aqui no formato de canal ascendente, teve só um toque lá em cima, né? E já voltou para baixo. Então boa parte do tempo da dominância aqui do dólar está nessa parte inferior do canal. Então isso aumenta a probabilidade do ativo romper para baixo, né? Eu sei que estamos aqui na base, né? Nessa LTA, então o risco retorno para long fica ruim, porque vai que ele volta a subir, né? Que é possível, né? Mas como eu falei, é melhor então aguardar o rompimento aqui, esperar retestar, montar posições long, porque se romper para baixo esse canal, eu acredito que ele vai perder todos esses fundos aqui. Eu acredito que vai perder esse, acredito que vai perder esse, e vai parar aqui nessa região desse order block grande aqui, desse suporte bom, né? Na dominância, na casa aí dos 4,2%, 3,89%, tá? Então possivelmente ele deve fazer um movimento, talvez assim, né? Aí reversão aqui. E aí tristeza de todo mundo, tá bom? Então possivelmente aqui, ó, né, se tudo der certo, estamos aqui iniciando um movimento corretivo na dominância que vai possibilitar a alta do Bitcoin e das altcoins, né? Vamos para o próximo ativo, Ethereum. A última vez que eu olhei Ethereum estava bem ruim, bem feio, né? Porque estava aqui nessa resistência aqui, ó, que é 50% de toda essa amplitude aqui, ó, desse topo até aqui. 50% é uma zona perigosa de trade, por isso que o Ethereum começou a fazer esses movimentos aqui para cima e para baixo, tá? Opa, vou arrumar a tela. Para cima e para baixo, pegou liquidez para baixo, né, e teria fundamento para continuar caindo, porém ele voltou a fechar, né, acima aqui, ó, voltou a fechar dentro do canal, tá? E tá querendo segurar aqui. Então isso deixou os ânimos melhores em Ethereum. Então se ele continuar, né, aqui dentro desse canal, a chance de continuidade de alta aumenta, porque então essa queda aqui foi uma queda de busca de liquidez desses fundos aqui, tá? Então bem possível aí, né, que Ethereum tem até um suportezinho aqui desse topo, né, que Ethereum tenha continuidade de alta, tá bom? Vamos lá, XRP. Eu postei a análise de XRP, essa imagem aqui está no grupo, tá? E venho acompanhando o XRP já faz um tempo. Eu estou montado em long XRP praticamente desde esse fundo aqui, né? Então tivemos uma correção aqui, ó, de toda essa estrutura até muito próximo aqui de 0,618. Deixa eu apagar essa fibra agora, tá? Teve um choque, né, uma mudança de característica para baixa e depois teve uma outra mudança de característica para alta, né? E aí, pessoal, ó, nessa subida aqui de XRP, ele veio nivelando fundo, ó, nivelou fundo, nivelou fundo, nivelou fundo, nivelou fundo. Tudo isso cria uma piscina de liquidez que precisava ser capturada para ter sequência, né? Então, ó, justamente isso, ó, capturou essa liquidez e começou na alta. Só que agora, XRP, ele veio nivelando topos. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ó, topo, 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 topo. Então tudo isso agora vira liquidez. Então o ativo ele capturou a liquidez para baixo e agora possivelmente vai capturar essa liquidez para cima, rompendo esse canal descendente, tá? Se romper, né, é muito importante alinhar o take profit do ativo, porque se nós desenharmos lá como se fosse no Bitcoin, né, as estruturas que mais importantes, tá? Tem esse topo aqui, ó, né, que tem que pensar assim, ó, qual foi o fundo mais baixo até aqui, tá? Até aqui, esse, certo? Qual foi o fundo que rompeu esse fundo? Esse rompeu? Não. Esse rompeu? Não. Esse rompeu? Sim. Então esse rompeu.
E agora, qual foi o topo mais alto de todos, né? Nessa correção que originou esse fundo? É esse aqui lá em cima, tá? Então aqui uma resistência importante, né? E depois também aqui seria uma resistência importante, só que aqui já foi testado, ó. Aqui já bateu, já teve a correçãozinha, até furou um pouquinho. Então eu acredito que agora a gente vai vir nessa resistência aqui do tempo gráfico de 4 horas, tá? Pegando toda essa liquidez aqui e depois pegando essa liquidez aqui também, ó, tá? Então tem muita chance disso acontecer. Só que isso aqui é um movimento amplo, tá? Então às vezes não vai acontecer tão rápido. O XRP está andando muito devagar, a não ser que exploda. Mas ele pode, por exemplo, aqui, ó, rompeu aqui primeiro, entendeu? Bateu nessa resistência ali em cima, volta, retesta aqui, faz aqueles movimentinhos assim, aí volta, entendeu? Aí pode ir lá. Então demora, tá? Mas eu vou mantendo a posição, né? No momento eu fiz parcial já e meu stop loss está bem aqui, ó, tá em 1.895. Meu stop loss está aqui e vou manter essa posição. Se ele romper de fato e fizer o pullback, eu vou aumentar minha mão, recomprar para tentar subir um pouquinho meu preço médio e ainda ficar abaixo de um fundo. E vou manter essa operação porque meu stop está no lucro, tá? Mas eu acredito que vai chegar aqui, tá? Take. Vamos ver outro ativo, AV. Bom, AV, ó, um movimento legal aqui de, né, possível que não é muito xícara porque recuou muito, né? Mas parece um Adão e Eva espelhado isso aqui, ó, tá? Uma recuperaçãozinha em V aqui, né? Tá legal, mas tá próximo de resistência, então o risco retorno não fica bom, né? Meu ponto de vista, assim, como os longados estão atrasados, o ideal é que espere coletar a liquidez de longado para daí montar a posição, né? Porque se você acredita em uma tendência de alta, o ativo ele sempre faz isso, ó, numa tendência de alta, né? Se você está atrasado na operação, você percebe que ele está fazendo topos e fundos ascendentes, né? E você acha que vai continuar fazendo isso, ele vai perdendo força. E aí ele precisa pegar a liquidez dos longados, né? Para daí voltar a armar a tendência de alta, entendeu? Então às vezes acontece esses pânicosão assim, ó, no meio para dar sequência. Então a gente precisa disso, tá? Porque olha só, aqui é topos e fundos ascendentes, né? Esse fundo originou o topo mais alto lá, tá? Então esse aqui era o fundo mais importante da operação. Aqui teve a quebra para baixo, ó, bem aqui. Então esse fundo foi perdido bem aqui, tá? Aí a gente pensa assim, qual foi o topo que originou esse fundo que fez a quebra para baixo? É esse topo aqui, ó. Então, order block, né? A resistência mais importante está nele. E ó, o preço foi, continuou e tocou lá. No que tocou, olha o despejo que aconteceu. Tá vendo? Então, pessoal, agora, né? Teve uma outra quebra para baixo aqui, ó. Teve uma outra quebra para baixo bem aqui. Porque esse aqui foi o fundo que originou o outro mais alto, né? Aconteceu a quebra para baixo aqui. Vamos dar um zoom, né? A gente vai fazendo isso, né? Então, a resistência top fishing do topo mais alto que originou essa quebra seria essa, tá? Então, a AVE está bem nesse order block agora, ó, tá? E tem esse outro em cima. Então, tem resistências muito fortes para os longados, tá? Tá subindo em forma de canal, né? Pode ser que ele sinta resistência aqui e rompa esse canal para baixo, né? Pode ser que ele continue dentro desse canal aqui, bate ali e agora sim faça a inversão aqui e rompa esse canal para baixo. Então, quem está em long já tem que fazer parcial, tem que ir subindo o stop. Tipo assim, se o teu stop está muito longe, por exemplo aqui, e ainda está no lucro, você está no swingão faz tempo, show de bola, deixa o stop no lucro. Mas agora, se teu preço médio está nessa região aqui, vai pegar, tá? Então, coloca stop no lucro, tá bom? Depois que romper para baixo, né? Aí a gente tem que procurar suportes importantes para montar a operação, né? Tá bom? Então, AVE, eu esperaria romper para baixo para daí montar a operação. Por exemplo, às vezes até esse suporte aqui, ó, ele pode voltar até aqui, inclusive, viu? Às vezes até esse suporte aqui para montar, tá?
Ou esperar romper para cima, isso aqui, né? Esperar romper para cima, fazer pullback e aí vai. Aí sim, tá bom? Então é isso. Power, POWR, postei esses dias essa análise, bem nesse toque aqui, tá? Porque aqui ele teria um order block aqui, ó, que seria legal, né? Aqui um suporte, porque foi esse suporte aqui que originou a alta, que quebrou na estrutura, né? Quebrou bem aqui embaixo, na verdade, tá? Então ele veio, tocou aqui e foi. E eu tinha marcado aqui no tempo gráfico de 4 horas, ó, essa principal resistência. Então ele veio, ficou aqui e bateu lá na resistência. Eu realizei aqui porque eu tinha pego um preço mais ou menos aqui, ó. Então achei que ele poderia voltar para baixo, né? Tá? Então no momento eu tô fora, então estou aguardando oportunidades de pullback em Power para ter continuidade de alta. Mesma coisa, não vale a pena montar porque estamos próximos de resistência. O ideal é que rompa, faça pullback e monte, tá? Ou o ideal é que ele caia mais, né? E aí monte posição aqui embaixo, tá? Mas eu acredito muito que esse ativo está querendo formar um fundo no tempo gráfico semanal aqui embaixo, ó, tá? E é bem possível, ó. Quedão, fundo, foi, voltou, decolou, tá vendo? Quedão, fundo, foi, voltou, decolou, tá? Fundo, foi, voltou, decolou. Então tem chance de ser um fundo de um swingão aqui em Power, tá? Bell. Então Bell praticamente está no all time low, né? Mas às vezes eu não me preocupo muito com isso não, porque sempre aconteceu aqui, ó. Aqui era all time low, quando rompeu aqui era all time low e subiu, né? Então agora está bem aqui também nesse suporte bottom fishing aqui tentando alguma reação, tá? É uma região importante, né? Se não acontecer nada com o token, de tipo assim, notícia assim muito food, né? Que daí começa a derreter sem parar, mas fora isso, se não acontecer esse evento, a chance de subir daqui é muito boa, ou de só perder mais um fundinho e aí reverter é muito boa, tá? A perda de fundo sem continuidade. Então tem muita chance disso acontecer, né? Fizemos aqui um candle de indecisão, né? Então mostra aqui que a força vendedora às vezes está no final, tá? E no tempo gráfico de 4 horas, ó, apresentando aqui uma possível reversão, mas eu acho que ainda está subindo lento, tá? Está subindo aqui em forma de canal, está subindo lento, né? Teve gente que já montou posição, aqui eu montei e fechei, mas estou acompanhando, tá? Porque o volume aqui, ó, ele começou a subir, né? E daí ele começou a cair depois. Então, digamos assim, parece que deu um pico de euforia de compra e não foi, agora está querendo cair o volume, tá? E possivelmente ele vai cravar em alguma resistência, por exemplo, possivelmente essa resistência aqui, se ele continuar subindo, tá? Ou até essa resistência que a gente está agora, pode ter fundamento suficiente para fazer mais uma correção no ativo, tá? Ali, ó. Então, o que eu estou de olho? Mesma coisa. Se por um acaso ele continuar subindo, né? Tá? Bater na resistência ou nessa que ele está e voltar a romper esse canal para baixo, eu vou esperar fazer fundo, né? Espera fazer um fundo. Se fizer algum padrãozinho de reversão no tempo gráfico menor, tipo 1 hora, 15 minutos, é dentro. Compra de novo, tá? Porque acertando esse fundo aqui, gente, a chance dele entregar um movimento assim, ó, de uns 3 candles semanais grandes assim, é boa, é uma chance muito boa, tá? Só tem que alinhar o take daí, tá bom? Porque aqui, ó, teve uma quebra para baixo bem aqui, então eu faria o take nessa região aqui, ó, de 50% aqui, ó, 0,5, né? Só isso já dá um risco, já dá uma valorização aqui, ó, de mais de 100%, tá? Então é um bom trade aqui também. Mesma coisa a ARPA, pessoal. Então esses tokens são tokens legais, eu gosto de operar esses tokens porque quando eles voltam em nível de bottom fishing, eles explodem muito, né? E depois que eles explodem, eles devolvem tudo. Então é muito bom para pegar long e muito bom para pegar short. Bell, ARPA, Power, né?
Então, ó, veja a ARPA aqui. Então, teve todos esses fundos nivelados aqui, ó, uma grande piscina aqui, ó, e rompeu agora, né? Rompeu agora. Temos aqui suportes importantes, ó. Por exemplo, esse suporte aqui foi esse fundo foi o que deu origem a toda essa explosão gigantesca aqui nesse token. Então, aqui é uma zona boa de compra, ó. Estamos entrando agora, tá? Ainda estamos fazendo topos e fundos descendentes no tempo gráfico semanal, né? Mas ele pode muito bem fazer, às vezes, isso aqui já, ó, e ir embora, tá? Então tem que ficar muito atento aqui à ARPA. Vale a pena até adicionar spot, né? Quem quer operar spot, e ficar esperto aqui em futuros, né? Ainda não aconteceu nenhuma inversão. Deixa eu ver. Olha, tem fundamento aqui, tá? De uma inversão aqui. Ó, tá caindo, tá vendo? Topo, fundo, aqui, ó. Quebra. Bem aqui, né? Quebra aqui no tempo gráfico diário, ó. E agora estamos iniciando o pullback. Vamos dar um zoom no tempo gráfico de 4 horas. Ó que legal essa correção, bem lentinha, né? Deixa eu ver. Ó, não pegou 50%. Deixa eu ver. Cara, triscou em 50% ali. Digamos que pegou, tá? Porque ficou muito próximo. Ó, se vier aqui em 0.786, pode ser que não venha, hein? Mas se fizer aqui é um ponto legal, tá? Aqui é um ponto legal. Ó, fundo duplo, lá. Vamos ver onde é que tem resistência aqui, ó. Possivelmente a resistência seria esse pavio de venda aqui bem grande, tá? Quem está em long desse ativo vai querer fazer parcial aqui em cima, ali. Se ele bater aqui e voltar a pegar esse fundo, aí é compra, hein? Aí seria muito lindo essa operação se fizer isso, tá? Então vamos pôr um alarme aqui em cima. E um alarme lá embaixo. Pra ver o que toca antes. Tá? Mas olha só, aqui tá legal, viu? Esse tipo de trade, gente, é legal, é muito bom, tá? Só tem que ter paciência, porque é um trade lento, né? É tempo gráfico semanal, estamos refinando aqui no 15 minutos, vendo se deu entrada, tá? Mas é um trade que, se você não pegar, depois de um tempo você olha o gráfico e fala assim, meu Deus do céu, olha só a subida, por que eu não pego essas coisas? Tá? E deixar a última para vocês aí que eu acho que tá legal também é Atom, né? Então vamos voltar lá do começo, porque como o ativo caiu muito, tá? Olha só, ele veio aqui, ó, topo, fundo, tendência de baixa, né? Qual que era o topo mais alto aqui de toda essa região? Era essa região aqui, ó. Esse aqui era o topo mais alto, tá? E qual foi o fundo que quebrou todos esses topos aqui? Esse fundo aqui, ó. Então esse fundo aqui, né? Vamos refinar esse order block. Seria a última vela de venda, tempo gráfico diário aqui, ó. Esse aqui seria o fundo mais importante que originou essa alta, que comeu todo esse topo aqui. Então, jogando esse fundo para frente, né? Tanã, nós estamos agora nele, ó. Tá? Então tem um bom suporte em Atom aqui, né? Ele já segurou uma vez, repicou, voltou nele. Agora estamos aqui brigando nessa região aqui, né? Brigando nessa região, tá? Tem fundamento aqui, gente, para continuar segurando, tá? Mas caso não segurar, tem um outro bom suporte aqui embaixo, ó, que está marcado. Vamos lá do tempo gráfico semanal, vamos voltar aqui, ó. Aí esse aqui seria o suporte do tempo gráfico semanal, né? Que originou também essa alta grande aqui, né? Tá? Então também é um bom suporte, tá? Dando zoom aqui no tempo gráfico diário, deixa eu só ver aqui, analisar por Fibo, ó, tá vendo? Ó, peguei aqui nessa estrutura de baixa, o repique já pegou 50% aqui, validando então essa estrutura, né? O repique dessa estrutura, tá? Então bem aqui aconteceu um choque, aqui, ó, tá? Um choque, vamos ver.
Não, desculpa, gente, o choque aconteceu mais baixo, né? E aqui, ó, fundo, topo, né? Ó, esse fundo foi um fundo mais fundo do que esse. E esse foi um topo que originou esse fundo. E esse topo aqui, ele já pegou 50% dessa estrutura. Então aqui seria um choque, né? O que marcaria então, deixa eu apagar esse suporte aqui, o que marcaria esse fundo como um bom suporte. Se eu pegar aqui, refinar esse fundo, ó, voltar aqui, refinar, aqui no tempo gráfico de 4 horas, aqui seria o order block bottom fishing desse fundo, ó. Foi, tá vendo? Bateu aqui e está querendo ter continuidade. Então, tá bandeirando aqui, né? Formando aqui regiões de liquidez tanto para cima quanto para baixo, tá? Quem quer long, idealmente seria romper liquidez. Então, aqui tem um suportezinho do tempo gráfico de 1 hora, ó. Aqui, tá vendo? Que se acontecer isso, ó, se ele romper aqui, bater aqui, ó, eu vou querer montar uma posição long aqui. Então, vou deixar até um alarme aqui em cima, tá? Em Atom, né? Porém, deixa eu ver. Porém, ó, esse aqui é o fundo mais fundo, aqui seria o topo mais alto e aqui seria a resistência principal do ativo, né? Só que se ele for direto agora, tá? Não voltar aqui, ó. Se ele não voltar aqui, for direto e romper para cima, possivelmente ele vai bater nessa liquidez, nessa resistência aqui e vai querer voltar. Aí, gente, aí eu vou cancelar esse trade aqui, desse alarme, tá? Porque eu penso assim, coletou liquidez para baixo primeiro, ele vai para cima. Coletou liquidez para cima primeiro, ele vai para baixo. E se ele quiser vir para baixo, ele pode perder esse fundo aqui, né? Então, daí eu vou esperar, vou tocar o alarme, né? Vou ver como é que vai se comportar, daí eu vou esperar para entrar, tá bom? Vou esperar ter certeza, fazer um cabeça e ombro inverso, alguma coisa assim. Ou, né, se as coisas ficarem muito bullish, romper isso aqui, aí seria um choque, um tempo gráfico maior mesmo, espera um pullback e entra. Aí seria legal. De qualquer maneira, é um swing, então não precisa ter pressa, tá? Porque tô falando do tempo gráfico semanal, né? Se ele der um repique, né? Ó, por mais que ele venha fazendo topos descendentes, se ele pegar essa estrutura aqui, ó, e fazer às vezes pelo menos 50% aqui, pô, já é um baita trade de 100% para mais, tá bom? Valeu, gente. Um abraço.